Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa, sou criadora de conteúdo e autora do livro de fantasia Jovem Adulto Victoria e hoje estou aqui para vos falar de alguns mangás e novelas gráficas que vocês podem aproveitar e ler nesta época do ano. Então eu vou começar assim pelas maiorzinhas e também pelas que são de facto novelas gráficas, ou seja, são mesmo livros que têm início, meio e fim e não têm continuação e, portanto, em primeiro lugar tenho que vos falar de um livro que eu passei, acho que quase todo o ano de 2024 sem falar muito dele, mas no entanto conquistou muito o meu coração e é O Matar uma Cotovia de Harper Lee, adaptado e ilustrado por Fred Fordham. Neste livro nós temos então a adaptação em novela gráfica do clássico da literatura Matar uma Cotovia e é simplesmente extraordinário e muito, muito bonito. Este livro conquistou-me perfeitamente o coração e é daqueles livros que eu, sou-vos muito sincera, acho que nunca conseguiria ter a coragem de pegar nele quando escrito em prosa, mas assim, desta forma, foi lido num piscar de olhos. Em segundo lugar, tenho aqui um livro extremamente enternecedor que é A Princesa e a Tosta de Queijo, de Deia Muniz. E neste livro nós então temos todas as personagens com nomes de queijos e para quem gosta de queijo sabe muito bem que existem imensos queijos e imensas variedades e então é sempre muito engraçado de repente sair assim o nome de um queijo que toda a gente conhece e que, sei lá, por exemplo, a nossa princesa Brie. E já agora nós estamos a falar do reino de Fromage. Portanto, é muito, muito giro, muito entrenecedor. É sobre então aqui a nossa Lady Camembert que quer viver uma vida de acordo com os seus termos, mas que para isso ela tem que se disfarçar de homem. E então o que acontece é que aqui a nossa Lady Camembert vira um Lord Camembert, conhece a Princesa Brie e é capaz de haver aqui uma conexão muito maior do que apenas temos aqui os nomes das personagens todas com nomes de queijo. Portanto, é uma novela gráfica super entrenecedora, muito querida, LGBT friendly e aconselho-vos vivamente a lerem porque tem uns desenhos, umas ilustrações, para além de toda a história em si, que são muito queridas e fofinhas e que valem muito a pena ser lidas. E agora sim, vamos passar então à parte dos mangás e o primeiro de todos que eu tenho aqui para vos falar é o Death Note. E então, nós temos aqui uma fantasia urbana onde o nosso Light encontra um livro, que é o Death Note, onde ele escreve os nomes das pessoas e essas pessoas acabam por morrer. Só que este livro é um bocadinho mais complexo e também segue toda uma série de regras para que essas pessoas morram de facto. E então, eis que começa toda esta perseguição policial para encontrar quem é esta pessoa que de alguma forma aponta o dedo e aquelas pessoas morrem inesperadamente. Se por um lado é bom sinal, porque o crime começa a diminuir e os próprios criminosos começam a ficar com medo de cometer crimes, por outro lado estamos aqui a falar de um aspecto moral bastante importante que é uma vida não é superior à outra. E independentemente do que as pessoas fizeram, não quer dizer que essas pessoas tenham que morrer. Portanto, muito, muito interessante, muito complexo, porque depois quem está a investigar aqui o caso principal é o pai do Light. Sem dúvida alguma, uma narrativa bastante twisted, estão a perceber? E que às vezes também consegue ter aqui alguns enredos e algumas reviravoltas que nós não esperávamos. O próximo livro que eu tenho para vos falar é um mangá que conquistou o meu coração este ano e é o Spy Family. Eu acho que ainda não parei de falar do Spy Family desde que eu comecei a ler esta série. E então nós temos aqui um espião, uma assassina e uma filha a fingir que é telepata. Além disso também temos um cão que consegue ter a si um bocadinho de dons de prever o futuro. E, no fundo, esta família tem tudo para ser altamente disfuncional, mas eles de alguma forma fazem com que isto resulte. O que eu acho que é super querido e fofinho. E então, nós temos aqui uma vibe assim de anos 80, de Guerra
fria. E então nós temos aqui o nosso espião que tem que arranjar uma filha e, consequentemente, uma mulher para conseguir colocar a filha numa escola onde está o filho de um grande e poderoso senhor que acaba por ditar todas as regras. Portanto, uma narrativa bastante complexa, mas extremamente entrenecedora e que fala muito do aspecto de família, sabem? E eu gosto muito, muito assim de histórias muito queridas e fofinhas. De seguida temos a menina que veio do outro lado. E é assim, se vocês ainda não deram a oportunidade a este mangá, por favor, leiam-no agora, que está mau tempo lá fora. É que nós só queremos ficar em casa, porque nós temos aqui bosques bastante obscuros, com neve, e então tem todas essas vibes mesmo de só nos apetecer enrolar uma mantinha e ficar a ler a tarde toda. Nós temos aqui a história da Shiva e do doutor, e dá para ver que o doutor é um monstro, mas a Shiva é só uma criança. Só que depois há aqui muitas outras nuances e a interação entre eles os dois acaba por ser muito querida, muito solidária e com muita empatia pelo meio. Portanto, sem dúvida alguma, uma história que vale muito a pena ser lida. Passando agora para umas vibes um bocadinho mais obscuras, tenho aqui o Gannibal, que no fundo é sobre então este polícia que é então destacado para uma aldeia onde digamos apenas que existem atos de canibalismo. Só que afinal a narrativa acaba por ser muito mais complexa, ela é muito mais envolta em policial do que em terror e eu na altura quando me sugeriram esta leitura eu realmente pensei que não ia gostar, mas olhem, fiquei muito surpreendida, gostei bastante. Já li o segundo volume, o terceiro também já está publicado e lá está, foca-se muito mais no aspecto do mistério do que necessariamente na parte sangrenta da coisa e acaba por ser uma leitura bastante fluida, com muitos plot twists e que também acaba por ser uma história assim de consumo compulsivo, estão a ver? Portanto, vale muito a pena. E por último tenho aqui para vos mostrar o Made in Abyss, que foi até uma das ofertas da editora, o Gannibal também foi e este também, e então nós temos aqui uma cratera gigante e existe toda uma espécie de aldeia, vila à volta dessa cratera que tem como objetivo investigar essas profundezas. E então nós temos aqui esta nossa querida personagem principal, que é a Rico, e a Rico então é filha de um apito branco, que infelizmente desapareceu no abismo. E então a nossa Rico, mais com alguns amiguinhos dela, vão então começar a investigar o que é que aconteceu. E para isso começam a descer ao abismo. Portanto, uma leitura muito boa, uma leitura muito focada no aspecto da amizade e em procurar respostas, o que eu gosto sempre bastante destas narrativas e, portanto, acho que vocês também vão gostar muito. Além disso, é uma série, está disponível no Disney Plus e já me contaram que nos próximos volumes a história vai ficar muito, muito sombria, claro, porque estamos a falar do abismo, mas de alguma forma eu acho que vou continuar a ler. E portanto aqui estão estas novelas gráficas e mangás que eu vos recomendo lerem ou no fim deste ano ou então para colocarem no vosso TBR para 2025. Acho que são leituras bastante variadas, mas que no fundo têm sempre aqui uma história bastante humana por detrás. Portanto, aconselho-vos vivamente e já agora, se vocês já leram algum destes livros ou se vocês planeiam ler, então contem-me aqui em baixo nos comentários que eu adoraria saber. Se chegaram até ao fim deste vídeo, então coloquem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar os links todos aqui em baixo na descrição. E então nós vemos no próximo vídeo, mas até lá, já sabem, boas leituras!